Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores. O programa desta noite, vocês vão ver aqui, logo, leva um número espetacular de Show Mais 2927. Sempre é bom ficar claro que no último dia 15, o último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou agora sim 15 anos no ar. Mais de 7.000 convidados por aqui já passaram declinando sobre suas especialidades. E graças, é lógico, à audiência, graças à participação de vocês por todos esses anos nestas plataformas. Tem o Participe pelo www.tvmaisabc.com.br, tem também o contato@tvmaisabc.com.br e um que a gente recebe bastante participação, que é o já também conhecido e famoso Facebook. É facebook.com/tvmaisabc. Todos os mais que eu falei, vocês viram aqui correndo no rodapé, é por extenso que se escreve, M-A-I-S. Não use, nesses casos todos aqui, o símbolo matemático, o maisinho assim, ó, porque não vai funcionar. No programa de hoje, sempre a gente tenta trazer assuntos, temas interessantes. Eu pediria uma salva de palmas para o piloto. Ele vai falar sobre tudo que ele sabe das corridas. Nós vamos falar coisas paralelas que ele desenvolve na vida. Enfim, nós vamos fazer uma fofocaiada da gota serena aqui. Repito, salva de palmas para o piloto Carlos Freitas. Obrigado, Carlos, pela presença. Prazer muito grande em recebê-lo. Primeiro, como é que você começou no automobilismo? Eu comecei no automobilismo, primeiro, boa noite aos telespectadores. Eu comecei no automobilismo por uma coincidência de, passeando com meu pai, entrar numa oficina mecânica em Santo André e ver um kart pendurado na parede. Achei bonito. Falei, o que é isso? E me falaram, isso é um kart de competição. É um carrinho, né? Um carrinho, como não poderia deixar de ser, né? Menino chama a atenção. E esta imagem ficou gravada na minha cabeça, isso quando eu tinha 4, 5 anos de idade. E posteriormente eu acabei começando a correr no circuito de kart amador aqui no ABC Paulista. Você não lembra, claro, o nome da oficina mecânica, né? Não me lembro. Não vai lembrar. Não, eu sei onde é, mas não me lembro o nome. Não. Muitos anos. Eu estou perguntando porque eu tinha também muita afinidade com, acho que era o Moretti, uma oficina mecânica que tem aqui, e eu tinha um carro muito problemático. Eu tinha uma berlineta Interlagos. Oh, poxa. Mas dava problema danado, viu? Porque tinha vazamento no motor. Eu imagino. E a gente não conseguia, talvez pela idade dela, que ela já não era nova, e bastante malhada nas corridas, né? E, sei lá, mesmo assim, mesmo dando trabalho, tornou-se um carro inesquecível na minha vida. Com certeza. Lindo. E da cor do Burt Clemente, aquele amarelo ovo. Sim, o Burt Clemente, nosso amigo, inclusive, ali das pistas. Que legal, está que sempre legal. por lá ainda. Agora, faz um tempinho, eu não sei qual é o estado de saúde dele. Imagino que esteja afastado, eu não tenho notícias dele ultimamente. Também não tenho. Mas era uma figura presente no Autódromo de Interlagos praticamente todos os finais de semana de corrida. E aí você voltou à carga com aquelas recordações, aquelas lembranças de criança, quando? Foi na época que eu comecei a trabalhar com informática. Olha os caminhos da vida. Comecei a trabalhar com informática e um belo dia apareceu um cidadão com um disquete de um joguinho de corridas, né? Instalamos ali no computador na época, e ao correr me redespertou a paixão pelo automobilismo. Aí você lembrou de quando você entrou? Lembrei de tudo, lembrei do kart. Oh. Uma semana depois eu já tinha comprado um kart. Olha que coisa. Já dei um Mas jeito. aí você já tinha quantos anos? Eu já estava com 20 alguma coisa. Já era adulto, né? Ou praticamente adulto. Kart, né? kart mesmo, aqueles Kart abertinhos. de competição. Um kart de competição. Ele tinha um motor que tinha 18.000 giros, ou seja, 18.000 RPM. Não é um brinquedo, né? Já é um kart de competição de verdade, e aí a paixão foi inevitável, né? Nós temos algumas fotos, na medida do possível e que a técnica nos permite, nós vamos começar a mostrar para os nossos amigos de casa. Você pode ir narrando, se Perfeito. você lembrar de detalhes. Perfeito. Por exemplo,
Esse é o kart de competição? Não, isso, né? esse é um Fórmula 1600, já é um carro de competição, o chamado monoposto, né? Um monoposto é o que faz parte do Campeonato Paulista de Automobilismo. 1.600 cilindradas. Aquele é aquela a Brasília que saiu numa época. Isso, exato, exato. Mas já é um carro que segue a vertente da Fórmula Ford, que é uma categoria a nível mundial. Nós temos Fórmula Ford em Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, praticamente todos os países têm a categoria Fórmula Ford. E no Brasil, devido à falta de apoio das fábricas, nós corremos com o nome agora Fórmula Super 1600 e a Fórmula LDA, que é uma outra agremiação. Quanto pega de velocidade um 1600? Olha, de velocidade Porque ele é final, levinho, né? sim, esse carro pesa 580 quilos de peso mínimo. Ele atinge no final da reta de Interlagos por volta de 200 km por hora. Bastante, hein? É bastante. Para um carro desse tamanho é bastante. A impressão de velocidade é muito maior. O gostoso do Fórmula 1600, normalmente nós recebemos pilotos que vêm oriundos do kart. E a pessoa tenta pilotá-lo de maneira agressiva e, na verdade, não é a maneira correta de pilotá-lo. A gente tem que ir na pontinha do dedo, porque é um carro extremamente sensível. E com a leveza que ele tem, exatamente, ele pode voar da pista a qualquer instante, se exagerar ou fizer movimentos bruscos. Todo o risco maior que nós temos é por nós estarmos correndo com carros de rodas descobertas. O toque de rodas é o perigo de um Fórmula 1600 ou Fórmula LDA. O toque de rodas pode fazer com que o carro capote e aí sim existe um risco de ferimento muito grande. E qual é a categoria que você mais gosta, que você mais participa? A Fórmula LDA. A Fórmula LDA é o Fórmula 1600, é o mesmo carro, porém de outra agremiação. Nós temos no estado de São Paulo, nós temos a FASP e nós temos a Liga Desportiva de Automobilismo. Eu já estou me perguntando aqui o que é essa LDA. A LDA. A LDA é uma liga formada por ex-pilotos e dirigentes que eles formaram uma liga paralela, assim por dizer, para fazer frente à Federação de Automobilismo de São Paulo. Ou seja, nós temos... praticamente são os mesmos carros correndo sob gerências diferentes, assim por dizer. Isso torna mais competitivo? Tem mais o investimento ou é mais na questão da política? É uma questão política e é uma questão de custos. Né? Hoje, por exemplo, você tem um custo mínimo para participar de uma corrida por volta de R$6.000. Isso em uma das agremiações, não vou citar qual delas cobra mais barato. Na outra, essa mesma corrida, com o mesmo tempo de pista, o mesmo carro, custaria 7, 8, 9 mil reais. Ou seja, num tempo de crise que nós temos, como as coisas estão hoje, muitos pilotos optaram por correr pela Liga ao invés de correr pela FASP. E essa quantia, Carlos, é para pagar o autódromo, é para pagar mecânico, é para pagar cuidados e observações médicas? A que é destinado? Porque são quantos carros que correm? Nós chegamos a ter grids com até mais de 25 carros, 26 carros. É um grid grande, é considerado grande pela América Latina. Então a quantia que você arrecada é 18, 20 mil, não mais, né? Muito mais. Nós estamos falando aí de 10 já daria 120, 150 mil reais. Mas Exato. esse dinheiro, na verdade, funciona da seguinte maneira. É pago locação do carro para a equipe. Porque há necessidade de pagar o mecânico, o combustível, a manutenção. Existem peças que têm um desgaste e esse tempo de vida útil que existe da peça, ela tem que ser substituída. Tudo isso gera custo. Mesmo guardar o carro, são muitos detalhes. Transporte, alimentação dos mecânicos combustível na pista. Que usa? Nós usamos álcool, etanol, o chamado etanol, né? Não se corre com gasolina, é somente etanol. E todas essas pequenas barreiras devem dar uma vontade de acelerar, né, quando está na pista, né? Para poder vencer todas, né? É infinita a vontade. E agora? Você está dando um tempo, você está participando, você está treinando? Eu participo eventualmente de corridas aqui no Autódromo de Interlagos. Temos os treinos que são feitos na pista em Piracicaba, mas falta um pouco de apoio do comércio, da indústria. É muito difícil conseguir patrocínio no Brasil
para a corrida de automóveis. Existe uma falta de visão das empresas, de quem poderia estar participando em apoiar o esporte no Brasil. E eu acho que isso acontece, na verdade, em todos os esportes, mas no automobilismo isso é mais gritante. Ô Carlos, e quem vence a corrida? Recebe algum prêmio, a biscoita, alguma quantia? Não, recebe um abraço, bem apertado. Ah, não tem prêmio? Não há prêmio. A premiação no automobilismo, ela é apenas para categorias que nós chamamos as categorias top, né? Fórmula 1, a antiga Fórmula Indy, que agora é kart. No automobilismo brasileiro, mesmo numa Stock Car, numa Fórmula 3 e todas as outras categorias que nós temos, a Sprint Race, não há uma premiação em dinheiro, exceto um ou outro caso, né? Mas na Fórmula 1600 e na Fórmula LDA, por exemplo, é por satisfação pessoal. Agora, para você se enquadrar numa dessas fórmulas, tem idade limite, mínimo e máximo? Não, idade máxima... Você pode competir com um garoto de 17 anos, por exemplo? Sim, e isso acontece. Na Fórmula LDA, por exemplo, existe a necessidade de que a pessoa faça um treinamento na pista, por exemplo, de Piracicaba, e ela vai ser avaliada por outras pessoas que vão definir se ela tem realmente o nível necessário para entrar em Interlagos e competir contra outras pessoas. Existem cursos de pilotagem em São Paulo, que a pessoa pode fazer também, e a idade mínima, não existe uma idade mínima, eu acredito que a partir dos 15, 16 anos a pessoa está apta a sentar num carro de competição e competir em alto nível. Eu vi que você colocou qual é o nome? É Pêndulo. Um pêndulo de cristal, é isso? Na verdade ele é de plástico, né? Imita cristal. Hoje em dia é apenas para dar uma impressão visual que seja algo mas você não usa como chaveiro, né? Não. Porque eu estou vendo aqui na tua ficha que você é hipnólogo também. Também sou hipnólogo. Então nós vamos esclarecer. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente volta, claro, com o Carlos Freitas, piloto, descobrindo essa outra faceta da vida dele de hipnólogo. Drome, já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo esta noite, com muito prazer, o Carlos Elias de Freitas, conhecido nas pistas como o piloto Carlos Freitas, piloto e hipnólogo. E essa segunda parte da vida do Carlos Freitas é que nós vamos descobrir agora. Pois é. Como assim? Eu sempre tive uma certa facilidade na comunicação com o ser humano. E devido a traumas e coisas que me aconteceram, eu busquei aprofundar esse conhecimento. E aí eu dei de frente com o grande Rafael Oliveira, um hipnólogo e hipnoterapeuta muito conhecido em São Paulo. E comecei a estudar a hipnose. E descobri um talento que eu não sabia que eu tinha a esse ponto, né? Eu gosto de estudar a mente, eu gosto de estudar o comportamento humano. Devido ao trauma que eu tive, eu aprendi muito e eu acho que quando nós recebemos o conhecimento e a cura, nós temos também o dever de devolver esse conhecimento e essa cura para as pessoas, ou seja, compartilhar o conhecimento. Né? Esse trauma que você citou, ele é relativo às corridas, ao kart, ao automobilismo? Não. Foi um trauma pessoal. Um trauma, digamos, psicológico, pessoal. E a hipnose te tirou desse trauma? Me ajudou a tirar desse trauma, sim, exatamente. Quando eu conheci a hipnose, eu percebi que a hipnose ela pode ser usada para fazer uma brincadeira, como a gente vê. Existem nomes famosos, como o Pyong Lee, que hoje está em alta na internet, é um cara super engraçado, mas além das brincadeiras, ele também aplica algo que chama-se hipnoterapia.
Então a hipnoterapia ela ajuda no tratamento de traumas, fobias e todo tipo de problema que um ser humano possa ter a nível do subconsciente. Bom, nós não vamos fazer testes e nem brincadeiras, né, entre aspas, aqui no nosso programa, que tem outro caráter, tem outro foco, tem outro objetivo, mas a pessoa dorme mesmo, Carlos? Não, na verdade não. A pessoa não dorme. Nós usamos a palavra durma, porque a palavra durma ela é universal. Quando a gente diz durma para uma pessoa, a pessoa sabe exatamente o que a palavra durma quer dizer. Então tornou-se uma convenção que no momento da indução nós falamos a palavra durma como uma chave que traz o subconsciente da pessoa à tona e leva o consciente para um estado de dormência. Aí ela fica num estado que ela não consegue detectar. Ela não absorve o ambiente. Ela praticamente dorme. Na verdade, durante uma hipnose, a pessoa ela continua plenamente consciente. A pessoa ouve o que está acontecendo em volta, ela vê, ela não dorme, não há o sono fisiológico, assim por dizer. Ela entra num estado... Ela fica jogadaça lá. Não sempre, depende muito, isso é uma reação que depende muito da pessoa. Eu estou me baseando nesses programas de televisão que a gente assiste com essas demonstrações, né? Certo, certo. Na verdade, o que ocorre, existe uma mistificação. Existe muita encenação também, né? Por parte de pessoas que muitas vezes não vão mostrar a realidade. A hipnose nada mais é do que induzir uma pessoa a um estado de consciência alterado. Ou seja, o poder de julgamento desta pessoa, ele é desligado durante alguns instantes, durante o que a gente vai trabalhar o subconsciente dessa pessoa, dando sugestões, e essas sugestões passarão a ser realidade naquele instante, naquele momento, e a pessoa aí ela vai ter uma experiência diferenciada, né? Pode ser uma experiência cômica, ela pode ver um artista, ela pode sentir um cheiro que na verdade não está ali, ela pode rir de alguma coisa que normalmente não seria engraçada, mas isso também pode ser usado para fazer uma terapia, um tratamento. Pode-se buscar dentro da mente dessa pessoa as origens de um trauma que ela teve e que nem sempre ela mesma está consciente. Então, mas sob hipnose ela pode se lembrar de coisas que normalmente ela não se lembraria? Sim, sim. Nós temos muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que tinha um determinado trauma. Esse trauma tinha sido uma ameaça por parte de um familiar. Durante a hipnose, foi se regredindo, até que se descobriu que, na verdade, o que ela julgava um trauma foi um programa de televisão que ela estava assistindo. Olha lá. E falou-se ali uma ameaça e a mente subconsciente dela... Quando ela era pequena. Exato. Ela era uma criança, adquiriu aquela informação como sendo uma realidade. E ela passou a conviver com esse trauma que, na verdade, não existiu. Então, mediante a hipnose, pôde ser tratado este pequeno detalhe. O que se chama na gíria, comprou a ideia. Exatamente. Ela comprou a ideia de algo, de uma emoção, de uma situação que não tinha ocorrido. Claro que a grande maioria das pessoas, quando chega com um trauma, quando chega com uma fobia, isso realmente tem uma origem lá atrás que é real, né? E aí há a necessidade de se buscar isto, e nós não dizemos tratar, nós dizemos dar um novo significado para aquele trauma. Porque não é o trauma em si que nos faz mal, mas a maneira como nós interpretamos aquilo, a emoção que nós sentimos quando pensamos em uma determinada coisa. Essa emoção faz com que o nosso subconsciente associe aquilo a um medo, a uma fobia, acreditando que desta maneira ele está nos protegendo daquilo, quando na verdade não, né? Na verdade ele está aumentando um sofrimento que vai perdurar e perdurar e perdurar até que aquilo seja tratado. Não tem como usar hipnose no automobilismo, não na medida de hipnotizar uma outra pessoa, mas de usar conceitos que te deem força, garra,
de não desistência, de luta? Sim, há. Sim, isso inclusive é feito. Isso é feito, por exemplo, quando nós buscamos a excelência, ou a performance, o foco. Né? Nós não vamos trabalhar na pessoa, por exemplo, numa pista, vamos associar um piloto. Por exemplo, nós vamos fazer o cara não ter medo de disputar curva com outro piloto e se expor a um perigo. Isso não é feito. Mas a gente pode fazer com que o foco, a atenção, a determinação, a excelência, a performance desse piloto seja maximizada de forma que ele potencializa a pilotagem dele. Ele continuará sendo o mesmo piloto, com as mesmas convicções, com a mesma honestidade em pista, assim por dizer, o carro continua sendo o mesmo. É mais convicto. Mas ele está mais convicto, mais que determinado. Ele quer vencer, ele sabe que ele é capaz de vencer, porque a partir do momento em que um piloto pensou, eu não vou ganhar esta corrida, está muito difícil, eu piloto menos que aquele outro, ele perdeu. Isso pelos conceitos básicos da hipnose. Mas você consegue se hipnotizar ou se colocar numa outra posição cerebral, olhando-se no espelho? Sim, existe a auto-hipnose. Nós usamos a auto-hipnose praticamente a nossa vida toda. Todo ser humano usa a hipnose sem saber. A hipnose é uma ciência que muitas vezes nós, ali em pequenas coisas do dia a dia, nós estamos sob hipnose, nós mesmos estamos nos hipnotizando, mas não sabemos que aquilo é hipnose. Às vezes uma distração, quando alguém fala, Darcio, pois não, eu estaria concentrado demais a ponto hipnótico? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Assistir um filme. A gente assiste um filme e está ali vendo o filme, é um filme que a gente gosta e de repente ocorre uma situação e a gente começa a chorar porque é muito triste e você sente a dor daquela situação, só que de repente vem aquele e fala assim, ah não, mas é só um filme. Não está ocorrendo, não é real, é ou só chama um algum filme. fato ligado à sua própria vida, correlacionado Associa, ao filme. exatamente, exatamente. E isso é auto-hipnose. Você está se colocando, a sua imaginação está vivendo aquela situação, mas que na verdade ela não é real. A gente está sentado no sofá assistindo a um filme. Isso é um tipo de auto-hipnose. Ou aquela situação em que a pessoa sai de casa com o carro, eu vou trabalhar porque hoje eu tenho muita coisa para fazer, tal. De repente a pessoa já está no trabalho e ela percebe ou imagina que não prestou atenção no trajeto. Fez automaticamente. Fez automaticamente. Em estado hipnótico. Na verdade, o subconsciente dela cuidou para que ela fizesse o trajeto sem sofrer nenhum acidente, seguindo os sinais de trânsito, dirigindo corretamente. Enquanto isso, a mente que está aqui pensando, a mente pensante, ela está pensando em uma outra coisa, naquela briga que teve com o chefe, ou na namorada que pediu um presente e ele não sabe onde é que tem para comprar. Ou seja, a mente trabalha desta maneira. A gente trabalha a hipnose trabalha internamente com arquivos da mente? Sim, sim. Os mais atuais, os mais antigos, os bem antigos, os fatos, né? Para a mente subconsciente não existe, eu creio que não existe uma divisão de tempo. Existe o que está no subconsciente e o que está na sua mente consciente. Nós usamos 5% do nosso cérebro para o raciocínio. É pouco, né? É muito pouco. A gente julgar o frio, quente, doce, salgado. Triste, alegre. Triste, alegre. E os outros 95% estão divididos em duas categorias, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente, por exemplo, é quando a gente vai comer um sanduíche. A gente põe o sanduíche na boca, mastiga e engole. Mas a gente não precisa pensar, estômago agora, faça a digestão do sanduíche. Não há necessidade de fazer isso. Né? O próprio cérebro se encarrega e tem a mente, que é o subconsciente, que guarda as informações relativas a se eu gostei ou não desse sanduíche. E tem pessoas que usam menos ainda, né? Sem querer fazer nenhuma ironia. Não usam nem esses 5%. E tem outras que... Tem. Não é? Mas não é por incapacidade. Não. É por falta de exercício mesmo. Falta de exercício. O cérebro tem que ser treinado. Tem que ser treinado. Ô Carlos, queria agradecer bastante a sua presença. A gente ficaria aqui mais outro tanto,
mas o tempo urge. Perfeito. Carlos Freitas, piloto, e agora a gente descobriu no papo, hipnólogo. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Até a próxima, Carlos. Bom, é tudo por hoje. Muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã e eu gostaria que vocês continuassem com a nossa programação de ofertas. Olha, é uma oferta melhor que a outra. Hoje em dia vale muito a pena, você faz economia assistindo a TV+. Uma boa noite a todos e aceitem os nossos respeitos. Tchau.